Ana. Qual delas? Xalana não? Pode ser. Lá vai a Xalana, bem longe se vai, tocando remanso no rio Paraguai. Eu sou vocês não? Mas Xalana, sem querer, tu aumenta a minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Tá bom. Ó, São João. E assim São João se foi, nem de Ana se despediu. Vai subindo na curva do rio. E se ele foi magoar, eu não sei que tem razão. Oi, perigo. Errou, já era, acabou. Agora anota. Pobre coração. Mirim, Xalana, oi. agora anota o falecimento do seu enterro, vai lá. Nota de falecimento. Comunicamos o falecimento de Emílio Alves Machado, mais conhecido como Emílio Garrote, saindo da rua 23, no bairro Terceiro Milênio, para o cemitério local. Foi do Badulé, rapaz. Sendo Badulé para o cemitério local. Na cidade de Pé Junto, rapaz. Você pergunta para o cemitério local, lá do Badulé. Tá bom.